Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso desfecho da semana, né? O nosso momento de recapitulação, o nosso momento de resumo, onde a gente faz um breve acompanhamento dia após dia, vê ali os pontos principais que foram apresentados e abordados no dia em questão e tira ali alguma aplicação, alguma lição para nós. O ideal, claro, o ideal é que a gente tenha esse momento do estudo guiado todos os dias. Mas se por alguma circunstância adversa, se alguma coisa que fugiu ao nosso controle veio a atrapalhar esse momento tão importante no dia, a gente tem hoje a oportunidade de ver pelo menos, vamos dizer assim, por alguns pequenos minutos, o que foi trabalhado, o que foi apresentado, o que foi nos proporcionado pela graça de Deus no dia em questão. Mas claro, se você quiser ver tudo na íntegra, eu até recomendo, tem aí os vídeos, tem a playlist aí que tá tudo organizadinho, ou seja, tá todo o material aí para você ter o seu estudo, o seu momento com Deus, o seu estudo guiado, tá bom? Bom, antes da gente adentrar no estudo de hoje, na recapitulação, no encerramento da semana, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença por meio desse estudo. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, Pai. Tem sido uma bênção, tem sido um momento maravilhoso, esse momento do estudo guiado. Pois não apenas estamos estudando a Tua Palavra, adquirindo conhecimento, mas com certeza estamos conhecendo mais a pessoa do Senhor, tendo acesso a Teu caráter, e estamos sendo impactados pelo Teu infinito amor, Pai. Continua falando a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco. Dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós começamos aí a 7ª semana com o tema Ensinando Discípulos, parte 1. Nós teremos 2 semanas para abordar esse assunto, né, do tempo, do espaço de tempo que Jesus separou para preparar, para ensinar os seus discípulos sobre coisas importantes, coisas relevantes para a vida deles. E claro, com certeza, esses ensinamentos se estendem para mim e para você hoje, que também somos discípulos de Jesus. Afinal de contas, todos nós somos cristãos. Bom, o texto que foi destacado no dia de sábado para a nossa memorização foi o texto, está lá em Marcos, capítulo 8, verso 34, que diz assim, ó. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Esse texto é um texto, para mim, que fala muito ao meu coração. Porque para mim aqui está, em poucas palavras, a definição do que é ser cristão. Jesus fala de maneira muito clara, olha, se alguém quer vir após mim, ou seja, andar nos meus passos, dar continuidade ao meu ministério, você só precisa fazer 2 coisas. O que é, Davi, essas 2 coisas? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir Jesus. A gente sabe que negar a si mesmo não é algo fácil. Né? Nós somos viciados em ter as nossas vontades saciadas, né? Aceitas, permitidas. A gente não é muito acostumado a receber não. Principalmente a geração a qual nós vivemos. Quer ver um problema? Quer ver um motivo de briga? Diga um não a uma pessoa, a um filho, a um parente. Diga um não. Que aí você vai ver o tamanho do problema que você vai arranjar. Isso só demonstra, isso só comprova o quão acostumados e viciados nós estamos a não ter as nossas vontades negadas. Segundo ponto, tome a sua cruz. Gente, a cruz, por mais que seja um símbolo de graça, um símbolo de salvação, um símbolo do sacrifício de Jesus, da nossa redenção, a cruz ela também deve ser vista como um momento de sacrifício, né? Um momento de vergonha, um momento de renúncia, um momento de humilhação. A gente, quando olhar para a cruz, a gente tem que ver o quão caro foi
o preço do pecado. Para quando nós olharmos para a cruz, pensarmos se vamos continuar na prática do pecado ou se vamos ter uma mudança de vida. Porque o preço do pecado exigiu muito. Exigiu a vida do unigênito de Deus. Exigiu a vida de Jesus Cristo. Ele estava lá no céu. Ele deixou tudo. Ele deixou a presença do Pai, a presença dos anjos, o ambiente perfeito e harmônico do céu, para morrer uma morte terrível e uma morte de cruz. E Jesus fala que quem quiser seguir os seus passos, ir após ele, deve tomar a sua cruz. Cruz essa que traz vergonha, cruz essa que rebaixa, humilha, cruz essa que, podemos dizer, era a pior morte na época de Jesus. E aí, a gente é convidado a tomar a nossa cruz. Qual tem sido a sua cruz? Você tem tomado ela ou você tem deixado ela de lado? Depois que fizermos tudo isso, o que cabe a cada um de nós é seguir os passos de Jesus. Quando a gente analisa o que foi apresentado no dia de sábado, a gente vê que foi apresentado para nós que a primeira metade do Evangelho de Marcos, ele trata ali sobre quem é Jesus. É tanto que apresenta ali os milagres de Jesus, os seus ensinamentos, todos os seus prodígios. Simplesmente para destacar uma coisa muito importante. Quem é Jesus? E a resposta foi dada pela boca de Pedro. Tu é o Cristo. Tu é o Filho de Deus. Tu é o nosso Messias a quem nós aguardávamos. Ou seja, a primeira metade do Evangelho de Marcos era simplesmente para contestar quem era Jesus e afirmar que ele era o Messias prometido por Deus. Já na segunda metade do Evangelho de Marcos, que é exatamente essa a parte que nós estamos vendo e estudando, vai tratar sobre o momento em que Jesus separou para capacitar, para preparar, para ensinar os seus discípulos. É tanto que você vai ver com uma certa frequência nos contextos apresentados durante a semana que Jesus buscava lugares solitários, lugares em que as pessoas não pudessem encontrá-los, pois ele desejava ter um momento particular com seus discípulos, para o preparar, para os ensinar, para mostrar as coisas que iriam acontecer, para que eles tivessem um preparo devido para enfrentar as provas que iriam vir até eles. No dia de domingo, foi apresentado um tema bastante interessante, vendo claramente. Foi apresentado um contexto de um cego, uma pessoa que não via nada, a qual Jesus toma pela mão e puxa para um lugar reservado. E ali, de maneira bastante diferente, foi-se necessário a ação de Jesus 2 vezes para que eu pudesse curar. Muitas vezes a gente lê esse contexto e não consegue entender por que Jesus precisou tocar, impor as mãos sobre aquele cego 2 vezes. Será que Jesus estava com a parte espiritual baixa? Será que Jesus não tinha tido o seu momento com Deus? Bom, a gente viu que não tem nada a ver com isso. Não era a ausência de poder em Jesus que fez com que ele tivesse a necessidade de impor as mãos no cego 2 vezes. Não. Aquela situação aconteceu simplesmente para Jesus mostrar, por meio de ações, por meio da vida prática, uma espécie de parábola real, a situação em que os discípulos se encontravam. Jesus já tinha por diversas vezes chamado a atenção dos discípulos sobre a sua morte. Os discípulos ignoravam, os discípulos não davam credibilidade, e os discípulos não olhavam aquela informação com certa atratividade. Eles rejeitavam aquela informação útil e relevante. Eles não queriam ouvir aquela mensagem de Jesus. E por conta dessa situação, eles acabavam se enganando a respeito da missão e propósito da vida de Jesus. E por isso, quando ele impõe as mãos pela primeira vez no cego, o cego diz que estava vendo tudo embaçado. Estava vendo pessoas como se fossem árvores. Ou seja, uma verdadeira distorção da realidade. E aí Jesus impõe as mãos pela segunda vez. E aí a cura é total. Isso simplesmente para mostrar e exemplificar que iria chegar um momento em que os seus discípulos iriam enxergar perfeitamente.
A lição para nós é: será que nós nos encontramos nessa situação de cegueira espiritual? Talvez a gente não esteja completamente cego, mas talvez a gente esteja com uma visão deturpada, uma visão distorcida a respeito do ministério de Jesus, a respeito do Evangelho, acerca das verdades bíblicas. Ou será que nós já estamos enxergando plenamente tudo aquilo que Papai do Céu quer nos mostrar? Em qual situação a gente se encontra? O tema foi Vendo Claramente. No dia de segunda, nós tivemos o tema O Custo do Discipulado. Até então, os discípulos não tinham a dimensão nem a noção do que era ser discípulo de Jesus. Até então, provavelmente, o que passava na cabeça deles era: nós somos, vamos dizer assim, as pessoas mais próximas do homem mais famoso da Terra. Nós somos os amigos do Mestre. Nós somos os amigos do Messias. As pessoas, para ter um momento com Jesus, um encontro com Jesus, têm que falar conosco, pois nós somos os imediatos dele, né? Somos os mais próximos a eles. E isso provavelmente fazia com que o pensamento deles subissem, né? Tipo, nós somos importantes, nós somos as pessoas mais, vamos dizer assim, procuradas, né? Para poder marcar ali uma audiência com Jesus. Só que chega um momento em que Jesus começa a falar sobre assuntos que provavelmente não foram agradáveis aos ouvidos dos discípulos. Ele começa dizendo o seguinte: olha, vocês querem continuar andando comigo? Vocês têm certeza que querem andar nos meus passos? Vocês têm certeza que querem ser como eu? Pensem bem, reflitam. Pois todo aquele que quiser fazer aquilo que eu faço, ser uma espécie de Cristo no seu tempo, vai precisar fazer algumas renúncias, alguns sacrifícios. Você vai precisar negar a si mesmo. Você vai precisar tomar a sua cruz. Você vai precisar me seguir. A gente percebe, e agora a gente tem um choque de realidade, que ser cristão, por mais que seja bonito, por mais que a entonação seja agradável aos ouvidos, mas na realidade e na prática, não é uma religião qualquer. E eu ouso a dizer que é uma das religiões mais radicais que existe nesse mundo. Porque ela pede aquilo que eu e você não estamos dispostos a dar. Quem é a pessoa em sã consciência que nega a si mesmo, nega as suas vontades, com alegria, com prazer? É uma pessoa completamente transformada pelo Evangelho. Uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem um relacionamento firmado com Deus, ela não consegue fazer isso. A gente vê por aí o quão entorpecidas, o quão viciadas as pessoas estão em fazer a sua vontade, as suas inclinações, aquilo que o seu coração pede. Quem vai querer tomar a cruz? Que machuca, que dói, que expõe, que humilha, que traz vergonha. Quem vai querer? Ninguém. Nós procuramos de todas as formas tentar ocultar os nossos, vamos dizer assim, os nossos piores momentos, os nossos fracassos, as nossas decepções, para que ninguém veja, para que ninguém saiba, para que ninguém conheça esse lado da gente. Então, não é natural querer tomar a cruz e seguir Jesus. Se eu e você hoje estamos aqui buscando a presença de Deus, estamos aqui buscando ter um relacionamento real com Deus, tudo isso é graças à presença do Espírito de Deus em cada um de nós, que nos conduz para momentos como esse. No dia de terça-feira, nós tivemos o tema O Monte e a Multidão. Aqui foi tratado de dois assuntos bastante interessantes. Primeiro, o momento da transfiguração, em que Jesus, antes de ter esse momento, ele faz ali um anúncio, uma previsão de que algumas pessoas que estavam ali, os discípulos e a multidão, algumas pessoas que estavam presentes, eles iriam ver a glória de Deus antes de passar pela morte. De forma natural, todos aqueles que aceitarem a salvação por meio de Jesus irão ver a glória de Deus, seja por ocasião da ressurreição, seja por ocasião da volta de Jesus estando vivo. Mas esse será o momento.
Porém, Jesus fala que haveriam algumas pessoas que iriam ver a glória de Deus antes de chegar esse momento da volta de Jesus. E aí, quando se passa ali 6 dias, Jesus convida Pedro, João e Tiago, 3 dos 12 discípulos, para subirem ao monte. E quando eles sobem ao monte, eles estão ali juntos e acontece uma cena que eu imagino magistral, uma cena linda, que é o momento da transfiguração. A Bíblia fala que naquela ocasião aparecem Elias e Moisés. E eles conversam com Jesus. Eles consolam Jesus, eles animam Jesus, eles reafirmam a missão de Jesus. E deve ter sido algo maravilhoso. É tanto que o texto bíblico fala que os discípulos ficaram meio que atônitos, sem saber o que fazer. E você sabe, Pedro, como tagarela que era, não pôde ficar calado naquela ocasião. E eu fico até imaginando a cena. Pedro olhando para tudo aquilo, vendo aquela cena maravilhosa, a presença de Deus, a glória de Deus. Ele diz: Senhor, nós vamos fazer uma tenda. Nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, nós vamos fazer uma tenda para Pedro e nós vamos fazer uma tenda para Moisés. Para Pedro não, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. Eu imagino que o desejo de Pedro era passar muitos dias naquela situação. Muito tempo. Afinal de contas, para que armar uma tenda se você não tem, vamos dizer assim, a propensão de passar muito tempo? A pessoa só arma a tenda, só monta a casa, só monta o acampamento quando você tem a intenção de se instalar naquele espaço geográfico. E aí a nuvem de Deus chega ali, cobre todo mundo e diz as palavras muito interessantes, que são as palavras que eu e você devemos ouvir hoje, né? Ali a nuvem, Deus fala por meio daquela nuvem e diz: Este é meu filho amado, ouçam-no, escutem ele, não fechem os ouvidos às suas palavras. E esse apelo de Deus que foi transmitido para aqueles 3 é um apelo que é transmitido agora para mim e para você. Nós devemos dar ouvido à palavra de Jesus. Está vendo onde é que está a palavra de Jesus? Nas Santas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Precisamos dar ouvido às palavras de Jesus, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não aquilo que minha família ensinou, não aquilo que a minha igreja fala, não aquilo que o meu pastor fala, não aquilo que o padre fala, não. A única pessoa que nós devemos dar ouvido é a palavra de Deus. Ela deve ser, sim, a nossa regra de fé, a autoridade máxima sobre a mim e sobre a sua vida. Quando eles vão descer naquele monte, Jesus faz um apelo, um pedido muito importante e diz para os 3: olha, não contem isso para ninguém, até que eu ressuscite. Após eu passar os 3 dias morto e eu ressuscitar, vocês poderão compartilhar esse testemunho que vocês tiveram aqui, essa experiência que vocês viveram. Mas até lá, guardem segredo. Quando eles descem, eles se deparam com a cena, podemos dizer assim, lamentável. Havia um homem, um pai, que estava ali aflito, desesperado, pois o seu filho estava possuído por um demônio que fazia grande mal. E diga-se de passagem, nenhum demônio, nenhum anjo mau, nem Satanás, nenhum deles tem uma boa intenção para com os filhos de Deus. O único propósito deles é destruírem, é tirar a vida, é matar. A Bíblia até é bem clara, dizendo: olha, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, em nenhuma ocasião os anjos maus, caídos, demônios, terão boas intenções. E aquele pai estava vivendo um dos piores momentos da sua vida, pois várias vezes o espírito imundo tentou tirar a vida do seu filho, tentando afogá-lo, tentando matar por meio de jogando ele nas fogueiras, em fogo. E ali o pai chega para Jesus e dá um relato um pouco triste, dizendo o seguinte: olha, os teus discípulos não conseguiram resolver o meu problema. Os teus discípulos fracassaram. Os teus discípulos não conseguiram atender à minha necessidade. Será que você pode fazer alguma coisa por mim? A gente vê o tom dramático do pai e o desespero que batia a vida dele, a ponto de ele começar a saborear um pouquinho a incredulidade, o fermento dos fariseus, né? Como a gente viu na semana passada. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, ele diz: eu não entendi o que você disse. Você está perguntando se eu posso? Naquele momento o pai caiu em si.
e percebeu que não somente o filho precisava de ajuda, mas também ele precisava de ajuda. Aí o pai volta para Jesus e diz: Senhor, eu creio que o Senhor pode. Mas eu já passei por tanta coisa ruim nessa vida. Eu já sofri tanto. Eu já fui tão decepcionado. Eu estou em desespero. Me ajuda a ter fé. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Talvez hoje eu e você possamos estar vivendo experiências que nos equiparam a esse pai. Talvez alguns dissabores da vida, algumas adversidades, conflitos e situações difíceis tenham feito com que a nossa fé fosse minada. Tenham feito com que nós viéssemos a duvidar do poder de Deus. Que nessa ocasião nós possamos aprender com essa história. De que sim, o Senhor pode todas as coisas. Não há impossibilidades para o poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus. Naquele momento, Jesus curou o menino, expulsou o demônio. O menino ficou curado, ficou são. E mais uma vez foi comprovado que não existe o inalcançável para Jesus. Não existe o difícil, o impossível para Jesus. Ele não conhece essa palavra. Então, a despeito da situação que você esteja vivendo, continue crendo. Davi, eu não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé não é algo que eu e você produzimos. A fé é um dom dado por Deus. Nós, se temos fé hoje, é porque Deus nos deu fé. Se você não está tendo fé, peça a Deus. Peça a Deus porque a origem da fé é em Deus. Para que a gente possa manter a nossa fé, é preciso que a gente se mantenha na presença de Deus. E assim a gente vai ter fé, a gente vai acreditar no poder sem igual do nosso Jesus Cristo. No dia de quarta-feira, nós tivemos um tema bastante interessante. Um tema que é um questionamento. Quem é o maior? O contexto apresentado fala que Jesus chegou em casa e os seus discípulos não tinham vindo com ele. Até que em um determinado momento eles aparecem. E aí Jesus faz um questionamento para eles, tipo, o que era que vocês estavam discutindo no caminho? O que era que vocês estavam conversando? Qual era o tema? Qual era o assunto? Os discípulos não responderam porque ficaram constrangidos, pois o assunto que eles conversavam não era um assunto, podemos dizer assim, de um cristão. Não era assunto que eles deveriam estar se preocupando. Sabe qual era o assunto? Eles estavam questionando quem era o maior entre eles dentro do ministério de Jesus. Questionamentos como esse, em algum momento da nossa vida, já deve ter vindo à nossa mente. Do tipo, na empresa, quem é o melhor funcionário? Na família, quem é o ente familiar mais importante? Quem é que faz a diferença? Quem é o mais importante? Quem é o maior? Sabe? Quando a gente olha para a realidade do reino de Deus, a gente percebe que é uma realidade completamente diferente, para não dizer o contrário da realidade aqui do mundo. Enquanto aqui no mundo eu e você somos incentivados a querer nos sobressair, a querer ultrapassar, a querer pisar as outras pessoas para se colocar em uma posição de destaque, uma posição alta, uma posição que prevalece sobre os outros. No céu, Jesus chega para os discípulos e diz: todo aquele que for grande, antes ele foi pequeno. Antes ele atuou como servo. Você quer ser grande? Seja um servo primeiro. Você quer ser reconhecido? Seja um servo de Deus. É interessante que a gente olha para o contexto do reino de Deus e uma das coisas que é colocada em evidência é humildade. E ele não pede isso para mim e para você de maneira leviana. A gente vê na pessoa e na vida de Jesus que antes ele requisitar isso para mim, para você, ele se colocou em posição de servo. Ele assumiu a postura daquele que daria a vida por cada um de nós. Eu lembro da ocasião do lava-pés. Os discípulos estavam ali sem saber como proceder, porque nenhum deles queriam se rebaixar para lavar os pés uns dos outros. E ali Jesus começa, se abaixa, se agacha, e ali ele começa a lavar os pés de todos. Os discípulos não queriam. Nosso mestre, não. Deixa que eu faço, Senhor, deixa que eu faço.
mas eles não tinham tomado a iniciativa, até verem Jesus fazendo. Talvez algumas pessoas ao nosso redor estejam esperando a minha e a sua iniciativa, assumindo a posição de servo, para poder ter uma impressão real a respeito do Evangelho, a respeito do ministério de Jesus. Quem é o maior? Não existe. Aqui na Terra, essa não deve ser a nossa preocupação, mas sim, a nossa preocupação genuína deve ser: em que eu posso te ajudar? Como eu posso te ser útil? Como eu posso te abençoar? Se nós nos preocuparmos nisso, se nós nos demorarmos nesse questionamento, com certeza, nós assumiremos uma postura grande e elevada diante dos olhos de Deus. É tanto que Jesus fez a comparação com uma criança. Quem era uma criança ali em meio àqueles adultos tão experientes, tão conhecedores? Uma criança não era nada relevante. Mas Jesus pega a criança e coloca nos braços deles. Vocês têm que se tornar como essa pessoinha aqui, como esse pequenino. Quando vocês assumirem a postura dela, reconhecerem que diante de Deus vocês não passam de crianças, vocês sim serão reconhecidos. Vocês sim serão enaltecidos. Vocês sim serão glorificados. Mas só quando vocês aprenderem a se comportarem como verdadeiros cristãos. No dia de quinta-feira, nós tivemos o tema O Homem Saudável no Inferno. E esse texto foi bastante interessante. Primeiro foi apresentado o contexto da situação de que aquele que fizer algum dos pequeninos, algum dos filhos de Deus a tropeçar, ou seja, aquele que conduzir alguém ao pecado, essa pessoa ela deveria ter uma pedra amarrada ao seu pescoço e ser jogada no mar. E aqui a gente vê nesse contexto, em várias partes dele, Jesus se utilizando de hipérbole, ou seja, de exagero, para simplesmente mostrar uma coisa que muitas vezes eu e você não damos a devida importância. Sabe o que é? A seriedade do pecado. Não basta eu viver uma vida de pecado. Não basta eu fazer isso, destruindo a minha própria vida. Ainda existem pessoas que conduzem outros para a prática do pecado. Para esse tipo de pessoas, não há misericórdia, não há meio termo. Jesus é até um pouco mais enfático, dizendo o seguinte: olha, se é de você levar uma pessoa a pecar por meio de suas mãos, é preferível que você corte a sua mão, que você arranque a sua mão, que chegue até o céu faltando uma mão, do que ser um instrumento de Satanás e levar outras pessoas a pecar e ser conduzido para, vamos dizer assim, as consequências eternas da perdição. Porque o contexto utilizou a palavra inferno, mas a gente viu que essa palavra inferno ela não está alinhada com todos os ensinamentos bíblicos, porque bem na verdade não existe inferno. Isso foi algo inventado, né? Isso é algo que é passado por meio de tradições, principalmente de uma cultura católica, que provavelmente seja a nossa grande base, né? Eu vim de um berço católico, né? E a gente aprende lá que existe céu, inferno e purgatório, quando na verdade não existe isso, né? Quando a pessoa morre, vai para a terra, volta para a terra por pó, porque tu és pó e ao pó voltará, e o fôlego de vida que foi colocado em você retorna para Deus até o dia da ressurreição, né? Ou seja, não existe inferno para si, não. Fogo eterno que queima para sempre, não. A grande questão que foi apresentada no dia de quinta-feira, que pode até ser visto de maneira cômica, ou seja, uma comédia, né? Foi Jesus utilizando de forma exagerada algumas palavras para chamar a atenção dos seus discípulos. De tipo, olha, vocês darão prosseguimento ao meu ministério. Então vocês devem estar bastante vamos dizer assim, apercebidos, cautelosos dos ensinos que vocês vão transmitir. Porque a depender do que vocês ensinarem, da forma como ensinarem, o que vão ensinar, vocês poderão incentivar pessoas para o reino de Deus ou pessoas para a perdição eterna. Então é muito importante as pessoas que assumem a posição de mestres, né, de professores,
de pessoas que estão ensinando a palavra. Porque se nós não tivermos o devido cuidado e de forma leviana, de forma despreocupada, despretensiosa, conduzirmos pessoas para o erro, Jesus fala que para esse tipo de pessoas não há perdão, não há misericórdia. Será cobrado em dobro pelo sangue das outras pessoas. É preferível que tivesse uma corda amarrada e jogasse no fundo do mar. Esse foi o exagero que Jesus utilizou para simplesmente mostrar a seriedade, a gravidade que é conduzir pessoas ao erro. Que eu e você possamos estar sempre buscando a verdade, para mostrar a verdade, apresentar a verdade, falar a verdade, porque é isso que Papai do Céu requer dos seus discípulos. E na sexta-feira, nosso estudo adicional, eu separei aqui 2 textos bastante interessantes que falou ao meu coração. E o primeiro texto diz assim, a humildade precede a honra. Para ocupar um elevado cargo diante dos seres humanos, o céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus. O discípulo mais semelhante às crianças é o mais eficiente no trabalho para Deus. Os seres celestes podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar os outros. Que essa possa ser a nossa grande preocupação. Que antes da gente se alegrar com as palmas que estão batendo para nós, com os elogios que estão sendo feitos para nós, que a nossa preocupação maior seja que a mensagem pregada por mim, que o testemunho dado pela minha vida possa alcançar cada coração, possa impactar a vida das pessoas. Porque com muita facilidade, gente, eu falo isso com muita propriedade, a gente pode se envaidecer. A gente pode dar a devida importância a coisas que não merecem importância, a coisas que não são relevantes. Quando a gente olha para João Batista, o Elias que veio na época de Jesus, né, a gente vê que ele de fato preparou o caminho. Né? Muitas pessoas provavelmente ali no decorrer da sua vida tentaram dissuadi-lo, tentaram comprar, tentaram fazer alguma coisa para tirar ele do caminho. Mas ele se manteve firme, de maneira simples, de maneira humilde. Comprometido é a palavra que nós podemos utilizar. Ele se manteve comprometido com a sua missão, com o seu propósito, com o seu chamado. É isso que nós precisamos, sermos comprometidos. E como devemos trabalhar? Como uma criança. Alegre, disposta, animada. Podemos dizer assim, qual é a palavra, meu pai? Que não é simplesmente animada, mas com boas perspectivas a respeito do futuro. Porque uma criança ela pode até ser decepcionada, mas ela não fica decepcionada para sempre. Basta um dia passar que logo ela volta a ter esperança no amanhã. E é isso que eu e você precisamos. A despeito das situações difíceis, dos problemas que nos cercam e nos abordam, nós devemos estar sempre com a cabeça erguida, vislumbrando e aguardando a nossa bendita esperança. O outro texto que eu separei diz assim: em tudo o que tivermos vantagens sobre os outros, seja educação e cultura, nobreza de caráter, princípios cristãos ou experiências religiosas, estamos em dívida para com os menos favorecidos. E naquilo que estiver ao nosso alcance, devemos ajudá-los. Se formos fortes, devemos sustentar as mãos dos fracos. Anjos de glória, que contemplam continuamente o rosto do Pai no céu, alegram-se em servir aos seus pequeninos. Aqueles que possuem muitos defeitos de caráter estão especialmente sob a guarda deles. Os anjos estão sempre presentes, onde são mais necessários, ao lado dos que têm a mais dura batalha a combater contra o próprio eu, e cujo ambiente é mais desanimador. Sabe? Esse último texto reforça a seguinte certeza: que eu e você não estamos sós. Que eu e você podemos até estar no chão, caído, talvez em uma posição de derrotado. Mas essa situação só irá continuar se eu e você quisermos. Porque, como disse o texto, anjos celestiais, anjos de glória,
que assistem na presença de Deus, que contemplam a face do Senhor, estão disponíveis e dispostos a vir em meu e em seu auxílio. A pergunta que nós devemos fazer é: nós vamos continuar nessa situação? Ou nós vamos nos apoderarmos desse grande benefício que Papai do Céu disponibilizou para cada um de nós? Anjos poderosos, anjos magníficos em poder, estão à nossa disposição para nos auxiliarem, para nos ajudarem nessa jornada que conduz à vida eterna. É com essas palavras que nós encerramos, com chave de ouro, essa 7ª semana. Foi um estudo maravilhoso, de muito ensinamento. Amanhã nós vamos dar continuidade a um novo estudo, a uma nova semana, que será exatamente Ensinando o Discípulo, parte 2. Nós vamos ver a segunda parte desses assuntos tão importantes e relevantes para a nossa vida. E o meu pedido que eu faço é que você volte amanhã, pois essa semana já foi encerrada e foi uma bênção, foi maravilhoso. E com certeza a próxima também será. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja, te cubra de bênçãos. E claro, que Ele te faça retornar amanhã, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.